verso 41 ao 46, é onde está o texto que a gente vai estudar, que é a continuação do estudo que a gente fez quando eu falei há 2 semanas atrás sobre não acenda o fogo do Senhor. Eu vou fazer uma pequena recapitulação do que foi falado naquele estudo, pois essa é a continuação. Na verdade, essa parte estava naquele estudo, naquele dia, e eu preferi deixar para falar ela no outro dia. Então, a partir do versículo 41, está escrito assim: Então disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há ruído, há um som de abundante chuva. Verso 42: Acabe, pois, subiu para comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. Sucedeu que a 7ª vez ele disse: Eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Verso 45. E sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva, e Acabe, subindo ao carro, foi para Jizreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jizreel. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado mais uma vez pelo dia 28 de agosto, essa quarta-feira. Obrigado pelo trabalho dessa semana, desse dia. Obrigado pela oportunidade de estar na tua casa e os teus filhos que puderam vir para nós estudarmos a tua palavra. Obrigado por nos alimentar com a tua palavra. Mais uma vez, eu declaro que vem um refresco do Senhor. Alguém diz: eu recebo um renovo do Senhor, um refresco do Senhor no meu espírito. Então desce agora. Eu peço que os anjos do Senhor desçam sobre nós o renovo. Precisamos ser renovados nessa noite pela palavra do Senhor. A nossa fé, o nosso ânimo, nosso discernimento. Pai, abençoa-nos mais uma vez. Eu repreendo agora e cancelo todo o projeto de roubar a palavra do Senhor. Eu declaro o domínio de Jesus, libero os anjos do Senhor nesse lugar. Proclama: a palavra do Eterno não volta vazia. Ela faz o que Ele apraz e ela vai nos dar uma bênção essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vou começar recapitulando, vou só falar rápido o que eu compartilhei com os irmãos 2 semanas atrás. Nesse capítulo 18, quando o título era Não acenda o fogo no altar do Senhor. Não sei se os irmãos se lembram, eu falei: faça tudo, menos acender o fogo, que foram essas as instruções de Deus. Eu comecei a palavra falando sobre que nós somos cooperadores com Deus. Então, Deus ele tem esse sistema de trabalhar, que Ele não faz sozinho, ele convida o homem. Então, a gente tem uma parte, uma pequena parte, eu enfatizei isso. E o perigo é isso, é que nessa pequena parte a gente começa a fazer muito e termina querendo fazer a parte do Senhor. E o Senhor deixou bem claro que acender o fogo era a última coisa que a gente jamais podia fazer. E como o holocausto é algo que a gente faz sempre, né, é a nossa adoração ao Senhor, a nossa oração é tudo serviço que a gente faz para o Senhor, a gente precisa estar sempre atento de manter a nossa parte, que é pequena, né? Elias levantou o altar, essa era a parte de Elias, ele juntou as pedras, ele levantou o altar. O que mais Elias fez? Ele colocou a lenha sobre o altar, essa parte é nossa. Ele colocou o sacrifício sobre o altar, ele partiu o sacrifício, ele encheu de água o altar. Ele fez tudo isso. E aí, a única coisa que ele não fez foi acender o fogo. E o princípio da palavra todinha foi: o fogo é do Senhor. O fogo pertence ao Senhor. E você sabe, porém, que o fogo é o mais importante do sacrifício, né? Por isso que a gente fica tão empolgado com o sacrifício, e você, tipo assim, já que eu estou aqui, já que eu já coloquei a lenha, já que eu já coloquei o holocausto, eu vou acender esse negócio também, porque eu quero ver esse negócio queimar, e o nosso zelo
para Deus é grande, e você faz igual Saul, que não esperou Samuel, e ele vai e oferece sacrifício, e Deus falou, não acenda o meu fogo, não acenda, espera o meu fogo. E aqui está o grande teste para nós, né? Que é você esperar o fogo do Senhor. Eu disse para os irmãos aqui naquela ministração que, por anos e anos na Bethesda, eu sempre falei, nós vamos fazer um culto atrás do outro, e enquanto o Senhor não vier, nós apenas vamos fazer outro culto, nós não vamos acender fogo nenhum. Nós não vamos acender fogo da carne, nós não vamos acender fogo de eventos, de trazer personalidade, de tentar encher a igreja. Nós não vamos fazer isso. Nem Marlboro, nem Chelsea, nem nenhuma igreja que a gente abrir. A gente não vai fazer isso. Ou Deus enche a igreja ou ela vai ficar vazia. Eu não quero. A igreja é dele. Se ele quiser que ela fique vazia, ela fica. Se ele quiser 10 pessoas só no culto de quarta-feira, eu vou estar aqui dando a palavra. Eu não quero. Mas eu não vou acender um fogo da carne para... E veja, o Senhor está trazendo os irmãos. Até os jovens ele está trazendo. Na quarta-feira, esses jovens têm vindo aqui para o estudo da palavra. Então, assim, o Senhor traz quem Ele quer, Ele acende o fogo dele. É um perigo acender o fogo do Senhor, né? A Nadab e Abiú fizeram isso, eles estavam bêbados, eles acenderam um fogo estranho, porque é o fogo que não foi vindo do céu, porque o fogo que Moisés acendia nos holocaustos partiam daquele fogo inicial que Deus tinha aceso. Então, eu falei várias coisas sobre isso, eu falei do fogo da empolgação humana. E brasileiro, irmão, olha, irmão, se há um crente empolgado no mundo, por isso que Deus usa brasileiro para avivamento. E enviou brasileiro para o mundo inteiro, por causa da empolgação. A gente é empolgado. Era empolgado no mundo e é empolgado na casa de Deus. Só que eu, como pastor, Deus me deu essa coisa, esse entendimento de que Deus me deu um povo cheio de energia, mas que eu preciso aprender a ensinar os irmãos a controlar a energia. Para que não seja energia da carne, né? Para que a gente não faça energia da carne, a gente não acenda o fogo no altar do Senhor. Então tem o fogo da empolgação humana, eu falei do fogo da presunção humana, onde você presume que Deus está achando que Ele quer que você faça aquilo, e na verdade é só sua carne, empolgada para fazer um monte de coisa na igreja. Isso é muito comum, as pessoas que têm zelo pela casa de Deus, e eu estou me incluindo. Eu sou uma pessoa muito zelosa pela casa de Deus, trabalho na igreja desde 12 anos de idade. Se eu fosse falar os anos de ministério na igreja, como eu nunca parei de ministrar, de 12 a 58 tem quanto? 46. De ministério. Assim, de tocar, de fazer louvor, de pregar, de dirigir jovens, de fazer qualquer coisa na igreja e nunca parar. Então, eu já passei muito por essa empolgação. Desde mesmo jovem, eu sei o que é a empolgação de fazer algo na casa de Deus. É uma coisa boa e perigosa. É boa porque você quer fazer a obra de Deus, é boa porque você tem um desejo de trabalhar. Eu acho que o crente não pode ficar sentado no banco sem fazer nada. Eu não entendo você ficar sentado e não querer fazer nada. Você tem que querer fazer alguma coisa. Porém, esse fazer tem que ser submetido ao Senhor. Então, eu falei do fogo da pressa humana. Eu falei de Saul, que ele, não teve paciência de esperar. E uma das coisas mais fantásticas do sacrifício de Elias é que Elias mandou encher de água. E eu até perguntei qual que vocês acham que era a função daquela água ali, né? E a única resposta que o Senhor me deu é para apagar o fogo humano, o fogo da empolgação humana. No altar de Elias não tinha nada de empolgação humana, é tanto que ele estava cheio d'água, encharcado de água, a madeira cheia d'água, o novilho cheio de água. Como é que isso pega fogo? Como é que um ser humano coloca fogo em uma coisa cheia de água? Não coloca. Era para Deus provar. Se acender fogo aqui é porque foi eu. Porque eu mandei molhar. Então, assim, foi muito interessante essa visão, né? E aí, essa palavra toda de não acender o fogo nos obriga a esperar o fogo do Senhor. Eu queria lembrar você que Jesus, quando foi subir ao céu, a palavra que ele falou para os discípulos, especialmente no finalzinho do livro de Lucas, foi: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu não pedi para vocês acender fogo nenhum, não acenda fogueira nenhuma, não vá juntar os gravetos. Pedro, não faça nada, por favor. E olha, eu não sei se vocês sabem que o primeiro capítulo de Atos tem uma coisa lá que, tipo assim, eles nem esperaram o Espírito Santo chegar, eles já queriam botar o 12º apóstolo no lugar. Vocês lembram disso lá? Espera aí, tinha 12, agora só tem 11, a gente está faltando, vamos resolver isso. O Espírito Santo nem chegou ainda. Eles não deram chance do Espírito Santo chegar primeiro. Vamos resolver. Ainda bem que eu sei que Deus resolveu do jeito certo. Mas aquilo ali, eles estavam empolgados. Irmão, se Jesus deixar o negócio por nossa conta, a gente dá um jeito. Eu te garanto que a gente dá um jeito.
A gente não vai deixar a obra de Deus por aí. A gente ama a obra do Senhor, a gente vai dar um jeito. Eu tenho orado cada dia para eu não dar jeito na obra do Senhor. Honestamente, irmãos, se eu fosse fazer uma avaliação do meu ministério, eu falaria assim: depois de 20 anos pastoreando, eu estou começando a aprender. Eu estou começando a aprender. Então, agora é que eu quero aprender mesmo. Agora é que eu quero aprender não fazer na carne, eu quero aprender a esperar, eu quero aprender não dar uma resposta rápida, eu quero aprender... Eu estava vindo para cá, resolvendo um problema que deu um monte de problema. E eu não respondi nada e não resolvi nada. Eu falei: Senhor, resolve aí, não vou me apressar. Não vou botar fogo no negócio, resolve aí. Então, eu quero aprender cada dia a deixar o Senhor cuidar da igreja dele, amém? Eu queria aproveitar e pedir a você para entregar o seu ministério ao Senhor. E até falar para ele assim: eu não tenho ministério. Na verdade, é o Senhor quem tem. Eu não quero ficar empolgado, eu não quero fazer da minha carne. Eu quero trabalhar para o Senhor. Fala isso para ele. Eu quero trabalhar, eu quero fazer sua obra. Mas eu não quero sair por aí, deixar a minha carne se empolgar, porque vai ser perda de tempo. Então você espera o fogo do Senhor, que ele vai acender o fogo, tá? E aí você sabe, quando o fogo do Senhor desce, que é o final daquela mensagem, ele faz tudo que o fogo humano não pode fazer. O que ele faz? Ele traz o povo de volta para Deus, porque quando o povo vê o fogo de Deus cair no altar de Elias, o fogo consome todo o sacrifício, a lenha, consome o altar. Não tem, irmãos, que fogo tremendo, não tem um sacrifício na Bíblia que o fogo comeu as pedras. Ele derreteu as pedras, ele sugou tudo, ele lambeu a água. Deus estava dizendo: eu recebi tudo, eu tomei tudo. E o que é mais fantástico para mim é que Deus tomou tudo. E eu falei até para vocês aqui, que o meu sonho é que Deus possa tomar a minha oferta. Eu até falei para os irmãos, vou repetir: eu não estou tentando conseguir algo de Deus, eu estou tentando oferecer uma oferta para Ele, e eu quero ver Ele assumir essa oferta, igual Ele tomou de Elias. Eu não vi Ele fazer ainda. Eu falei para os irmãos, eu não vi Ele fazer isso ainda. Eu vejo Deus dar uma queimadinha aqui, dar uma queimadinha ali. Eu falei: Jesus, queima esse negócio logo. Derrama o seu fogo, possui, derrete tudo que é da carne, sabe? Eu quero ver isso. Quem quer ver isso na sua vida? Levanta a mão comigo um minutinho, vamos orar. Diz: Senhor, derrete na minha vida toda a minha oferta. Fala assim: que toda ela seja aceitável. Fala assim: Senhor, deixa eu ver o teu fogo consumir tudo em mim, que só haja em mim o que ficar do Senhor, mas tudo que é da carne seja consumido. Agora faz a tua oração com tuas palavras nesse momento. Apresenta o teu ministério ao Senhor. Pede ao seu Pai, nos ajuda a não acendermos o fogo da carne em nossos sacrifícios ao Senhor. Mas que o Senhor tome a nossa oferta, Pai. Seja o louvor, seja o diaconato, seja, Senhor, o pastorado, seja o trabalho das crianças, seja o ministério de louvor, seja o ministério evangelístico, o que quer que seja. Que o Senhor tome essa oferta, que o Senhor possua, que o seu fogo queime toda a oferta, Pai. Pai, a Betesda é um lugar para o Senhor queimar o seu fogo. Nós não queremos fogo do humano, fogo da carne. Nós não queremos isso aqui, e nós declaramos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Agora que nós fizemos uma revisão, agora nós vamos entrar na palavra de hoje, que é: depois que o fogo desceu, o povo voltou para Deus, Elias matou os profetas de Baal. O que vem agora? A chuva do Senhor. Irmãos, que coisa incrível. Nesse capítulo vem o fogo do Senhor e vem a chuva do Senhor. Nenhum dos dois a gente pode trazer, e a gente precisa dos dois. Eu só queria abrir um parênteses aqui antes de começar, para falar que sem chuva não acontece nada. Você pode plantar o que você quiser, você pode investir o que você quiser, e a chuva fala da bênção do Senhor. Por exemplo, eu sou um pastor muito dedicado, porque eu sou dedicado em tudo que eu fizer, tudo que eu faço. Geralmente eu sou. Mas Deus não... eu não ia ter uma igreja abençoada ou prosperidade no ministério se Deus não chovesse sobre ele. Tipo assim, a bênção que está na Betesda não é a minha dedicação, é a chuva do Senhor. É a bênção do Senhor, é a chuva. Não adianta você plantar e plantar muito. Poxa, olha que agricultor fantástico, o cara comprou a melhor semente, ele investiu o dinheiro dele todo, ele fez a melhor terraplenagem que ele podia fazer, ele fez a melhor plantação, ele usou a melhor tecnologia. Quer dizer, tudo que o homem podia fazer, ele fez. Tem algumas igrejas que fazem isso, eles fazem tudo, eles têm tudo melhor, mas está faltando uma coisa só:
A chuva do Senhor. E sem ela não vai crescer nada. Então eu digo para você, o que acontece começa no versículo 41, e o que acontece no verso 40 é o seguinte: então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma grande chuva. Queridos, a primeira coisa é que Elias ouve o som de uma chuva, tá? Antes da chuva vem o som, tá? A primeira coisa que Elias ouve é o som da chuva. Não veio chuva ainda, mas ele ouviu no espírito dele o som da chuva, no versículo 41. Antes de entrar, deixe-me recapitular aqui algumas coisas. O fogo fala da morte, Deus consumir. A água, a chuva, fala da vida, onde ela vem e traz vida. No fogo, Deus consome o que tem que morrer da nossa carne. E na água, Deus usa para apagar os fogos da carne e também para produzir, tá? Outra coisa, o nosso fogo da carne, ele não consome a obra do diabo, né? Mas o fogo do Senhor, ele destrói toda a obra do inimigo. O nosso fogo, ele não traz a bênção do Senhor. Ele não traz a chuva, tá? Porque o fogo do céu, ele traz a outra resposta do céu, que é a chuva. Como o sacrifício de Elias foi aceito, a chuva desceu como recompensa, como bênção E a chuva, irmãos, ela fala de refrigério, tá? Atos 3:19, eu quero ler rapidamente Atos 3:19, porque fala de tempos de refrigério, é um verso de arrependimento. E ele fala de tempos de refrigério da seguinte maneira: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Chuva são tempos de refrigério da presença do Senhor, tá? Eu me lembro dos tempos difíceis que a Bethesda passou, e me lembro também dos tempos que começou a chover e começou a vir o refrigério da presença do Senhor. É na época do refrigério que surge a Bethesda de Marlborough, é na época do refrigério do Senhor, na Bethesda, que a Marlborough é incorporado a Chelsea, porque é produto da chuva. Deus choveu sobre o lugar. Deus não adicionou vocês a Chelsea na época que Chelsea estava em grande sequidão, em grande problema. Não, ele fez isso depois que ele resolveu os problemas. Então, a chuva é um tempo de refrigério na nossa vida. Como o Espírito Santo ele age enquanto a gente está pregando, alguém levanta uma das mãos e fala assim: Senhor, traz sobre mim a chuva do refrigério. Um minutinho para receber a chuva aí, vai, recebe a chuva do Senhor e clama por ela agora. Pai, nós não estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de algo que nessa noite está chovendo. Alguém diz: está chovendo esta noite sobre nós. Só que eu não ouvi, o Espírito Santo também não ouviu. Alguém diz: está chovendo essa noite sobre a minha vida. Então eu declaro: seja molhado aí, vai, seja molhado, seja molhado, seja molhado pela chuva do Senhor. Eu quero ser molhado. Ao ministrar aqui, eu quero ser molhado. E você, seja molhado aí. Anjos do Senhor, tragam a chuva. Nós não vamos falar de chuva e ficar seco aqui, não. Nós queremos a chuva enquanto nós falamos dela. Desce sobre nós a chuva do Senhor. Vai chover, vai chover, vai chover. A água abre as comportas do céu sobre nós essa noite. Nós declaramos: vai chover, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, o verso 41, eu quero dizer o seguinte: enquanto uns vão comer e beber, outros vão orar pela chuva. Presta atenção. Verso 41. Elias disse a Acabe: Acabe, sobe, come e bebe. Eu vou ali orar. Irmão, eu não pude passar disso aqui. Um grande problema espiritual havia sido resolvido. Pecado nacional, culto tinha sido restaurado, os profetas tinham sido mortos, o povo voltou para Deus. Um grande problema espiritual havia sido resolvido, mas eu queria falar sobre a escala. Toda escala que se preza, ela tem um zero, não é verdade? Aí ela tem o mais, right? 1, 2, 3, 4, 5, e a escala positiva. Só que a escala tem um negativo, right? -1, -2, -3, etc. Com o sacrifício de Elias, eu quero defender que a escala foi trazida para o zero. O sacrifício resolveu o problema da iniquidade,
dos pecados, da adoração a Baal, ele resolveu apenas a parte negativa. Com o sacrifício de Elias, o país voltou para o zero. O país não estava pronto ainda para receber a chuva, porque a chuva é uma bênção positiva. Quantas vezes a gente resolve um problema de iniquidade, de pecado confessado, de situação, você apenas trouxe a escala para o zero. Você agora tem que fazer um trabalho de investimento no positivo. Por que a escala estava abaixo do zero? Porque havia um investimento no negativo. Como você resolveu isso aqui, ele apenas veio para o zero. Alguém tem essa noção no mundo espiritual? Ou a gente pensa que só porque resolveu algumas coisas, a coisa já está lá em cima? Absolutamente não. Presta atenção do trabalho de Elias. Elias teve um trabalho muito grande em preparar aquele novilho, fazer aquele sacrifício e descer o fogo. E agora ele vai orar de novo. Será que precisava orar de novo? Veja o que ele fala. Acabe, você pode ir comer e beber. Você só faz isso mesmo. Você não é de oração. Eu não posso contar com você, nem pude antes, nem vou poder agora. Porque agora eu tenho outra batalha na minha frente. Eu vou ter que orar para a chuva descer. Eu vou ter que colocar meu rosto entre os joelhos. Eu vou ter que ficar aqui, mandando o meu moço olhar se está vindo alguma chuva. Vou ter que batalhar pela... Alguém fala comigo, batalhar. Pela chuva. Olha, Deus tirou a secura, mas a chuva não veio ainda. Deus tirou o que cerrou os céus. Escutem, os céus estavam ou não estavam cerrados por 3 anos e meio, por causa do pecado nacional? O pecado não foi removido? Não era suposto que a chuva descesse? Não, Elias agora tem que clamar pela chuva. Talvez você resolveu o problema do pecado, talvez você resolveu o problema da iniquidade, talvez você foi lá e limpou a sujeira, e tem gente que nem fez isso direito ainda. Você só voltou a escala para o zero. Você agora tem que clamar, você tem que investir para que agora venha uma chuva. Enquanto Acabe vai comer e beber, porque tem crente, irmão, que só faz isso. Deixa eu falar o que o Espírito Santo me falou. Para algumas pessoas, não adianta Deus resolver os grandes problemas, fazer grandes milagres e resolver grandes situações, causar um grande avivamento. Para ele não vai resolver nada, presbítero Douglas, porque o que ele fazia antes era comer, beber e assistir televisão, e depois do milagre ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai voltar para o mesmo estilo de vida que ele tinha antes. O profeta não pôde contar com ele antes, não vai poder contar com ele depois. Não adianta Deus fazer milagre, Deus fazer isso, Deus fazer aquilo. Tem gente que não vai investir. Então sabe como? Elias vira para Acabe e fala assim: você é o líder, você tinha que estar aqui orando comigo, mas como você é só para comer e beber, então vai comer e beber, que eu vou orar. Verso 41, lê na sua Bíblia aí. Disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque eu estou ouvindo no meu espírito o som de uma chuva. Elias acabou de resolver um problema violento, mas ele está sentindo o espírito dele sendo incomodado com uma outra fase da situação, que é o investimento. E aí, Elias, no verso 42, Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Gente, quem é você aqui, quando Deus resolve o problema? Eu falo para você, se você é um líder espiritual, eu estou falando de mim, de presbítero Douglas, eu estou falando das pessoas de liderança, as pessoas que cuidam da igreja. O que a gente faz quando termina um culto? Quando termina uma semana de eventos, terminou mais uma semana de domingo de adoração, milagres, pessoas libertas, muita oração, chega em casa tarde. O que a gente faz depois disso? Vai orar, fazer tudo do mesmo jeito, tudo de novo. Vai orar e fazer tudo de novo. Estou cansado de chegar em casa, super cansado do domingo. Podia dizer assim, chegar em casa 1h e dizer assim, vou dormir. Não, vou para a igreja. Vou para a igreja orar. Porque tudo aquilo que aconteceu dependeu da oração que eu estava fazendo. E para eu permanecer onde eu estou, se eu não voltar para aquele lugar, não vai acontecer de novo. Elias manda Acabe ir dormir e comer. Podia até mandar ir dormir. Mas ele volta para a oração. Essa é a vida do cristão. Você nunca pode parar de investir.
Sabe por quê? Tem um som no seu espírito. E eu queria falar desse som. A pessoa que está ligada em Deus, ele realmente tem um som. O som tem que ser ouvido. Alguém diz comigo, Deus não trabalha sem som. Não estou falando da caixa de som, nem da guitarra. Deus não trabalha sem um som no espírito da pessoa. Eu quero perguntar pelo Espírito de Deus a cada pessoa que está aqui. Você ouve o som de Deus no seu espírito? Tem algum som aí? Qual o som que está no seu espírito? Elias falou, eu estou ouvindo o som de uma chuva. Todo servo de Deus que está ligado em Deus, está ouvindo o som de alguma coisa. Ou está vindo o juízo de Deus, ele está ouvindo. Ou está vindo o refrigério de Deus, ele está ouvindo. Ou está vindo uma bênção de Deus, ele está ouvindo. Ou está vindo uma cobrança de Deus, ele está ouvindo. Ou está vindo um ataque espiritual, ele está ouvindo. Ele está ouvindo alguma coisa. Eu quero perguntar, você está ouvindo alguma coisa? Elias estava. O espírito do crente tinha que estar sempre procurando som. O que é que Deus está soprando em meu espírito? Mesmo depois desse milagre que aconteceu agora. Como eu acabei de falar, a minha experiência de terminar uma semana de trabalhos na igreja, ou um congresso, ou o que quer que Deus faça, e um monte de milagres, termina aquela situação, meu espírito liga de novo. E agora? O que o Senhor está fazendo agora? Você nunca para. Alguém diz comigo, você nunca para de ouvir. Agora fecha os olhos, por favor. E fala para você assim, você nunca para de ouvir. Eu não estou ouvindo a voz de vocês não, hein? Eu só estou ouvindo a minha. Escute, olhe para mim. Você não pode parar de ouvir. Você não pode parar de ouvir. No momento que você parar de ouvir, o seu ministério para, o ministério do Espírito Santo para. No momento que você parar de ouvir, o Espírito Santo para. Se você achou que ouviu era aquilo e você está tão empolgado com o que Deus fez, o Espírito Santo para. Você não pode parar de ouvir. Fala para 3 pessoas, por favor. Você não pode parar de ouvir. Não pode parar de ouvir. Eu quero falar sobre a ferramenta principal do crente, assim como para o marceneiro. E aqui, por favor, eu vou falar aqui das coisas bem simples, tá? O martelo e o serrote, a ferramenta principal. Você não pode ser um carpinteiro sem um martelo e um serrote, tá? Não estou falando dos carpinteiros modernos, não. Estou falando dos, tá? Você não pode ser um pescador sem um anzol e uma rede, pode? O que é um pescador sem um anzol e uma rede? Nada. Porque a ferramenta principal dele é aquilo. Você pode ser um soldado sem uma arma? Não. O ouvido é isso para o crente. Um crente sem ouvido, ele não é nada, irmão. Deixa-me repetir o que eu acabei de falar. Um crente sem o ouvido espiritual, ele não é nada. Você só segue o Espírito Santo porque você tem um ouvido. Só Elias ouve o som de uma chuva. Alguém tem que orar por isso. Alguém tem que orar esse versículo e falar, Senhor, e eu? O que eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo, Senhor? Ou não estou ouvindo nada? É suposto que algum som do céu está soando em meu espírito. É suposto que algum som do Espírito de Deus está chegando a mim. É suposto que eu estou ligado em uma nova fase do atuar de Deus, do agir do Senhor, tá? E o que é que Deus está soprando no meu ouvido ou no seu ouvido, tá? Este som, ele nos prepara para o que Deus quer fazer. Ele nos prepara, Deus sempre nos prepara com um som no nosso ouvido. Quero perguntar para você, e você responde para o Espírito Santo, o que é que Deus está falando com você agora? E agora eu falo não é só nessa quarta-feira à noite, é nesse mês de agosto, nesse ano de 2024, nessa fase da sua vida, onde você está morando em Boston, vivendo aqui. O que é que o Espírito Santo está falando para você? Qual o som que ele está soprando aí? Você está seguindo o som? Você está ouvindo o som? O nosso ouvido vem primeiro em tudo que Deus quer fazer. Perguntas para você. Você segue o som que você ouve? Você valoriza esse som? Tá? Ou o seu espírito não ouve nada? Irmão, deixa eu falar isso aqui, infelizmente, que alguns crentes na igreja não ouvem nada. Vou repetir. Alguns crentes na igreja não ouvem nada. O que você está ouvindo? Vai vir chuva? Não sei. Vai vir calor? Não sei. Eu estou falando do mundo espiritual aqui. O que Deus vai trazer? Juízo ou vitória? Também não sei. Não estou ouvindo nada.
você tem que ligar o ouvido, você tem que desenvolver o ouvido. Alguns ouvidos estão bloqueados com os sons da terra, os sons de si mesmo, os sons dos próprios problemas e de coisas, tá? Ou alguns nunca tiveram os ouvidos abertos. Jesus diz, quem tem ouvidos, ouça. Então, quem não tem, não vai ouvir. Eu queria dizer que Deus sempre tem um som para compartilhar. Nesse momento da vida de Elias, o som que Deus queria compartilhar era o som de uma chuva. Eu queria perguntar, alguém me ajuda e me responda, por favor. Qual foi o som que veio do céu nos ouvidos de Elias 3 anos e meio antes? Qual foi o som? De uma seca. Deus falou, Elias, estou querendo parar a chuva, estou soprando que não vai chover, fala aí, fala com a boca isso que eu estou soprando no seu espírito. Não vai chover por 3 anos e 6 meses. De onde veio isso? Da cabeça de Elias? Não, ele ouviu o som de uma seca. Olha, ele já sabia o tempo, por 3 anos e meio não vai chover, senão, segundo a minha palavra. Porém, agora eu estou dizendo, vai ter chuva. E não é porque eu quis que chova, é porque o som mudou. Eu queria perguntar se você sabe quando o som muda no seu ouvido. Nós somos profetas de Deus. Alguém diz comigo, eu sigo o som. Eu sigo o som. Espero que você siga mesmo o som de Deus, que você siga ele, tá? Porque seus ouvidos têm que ser abertos para os sons dos céus, e Deus tem um som para compartilhar com você, sobre sua família, sobre tudo. Eu quero que o seu ouvido esteja realmente engajado na obra do Senhor e no trabalho que Deus está fazendo. O ouvido para o crente é a arma principal, tá? Então, eu queria que você checasse os seus ouvidos a cada manhã. A coisa mais importante no seu dia é se os seus ouvidos estão ok para ouvir o Senhor a cada manhã. Irmãos, eu gosto de falar o dia do calendário, e hoje eu fui orar de novo, e eu falei para o Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor já sabe, mas eu queria lembrar o Senhor que hoje é o dia 28 de agosto. Eu quero celebrar esse dia que o Senhor está fazendo, só que eu quero a bênção desse dia, o som desse dia, o pão desse dia, a vontade desse dia. Qual é a ligação desse dia? Qual é a direção desse dia? Há um som que precisa chegar em mim e é diferente cada dia. Ok? So, cheque os seus ouvidos a cada manhã. Porque se Elias perde o som da chuva, eu queria perguntar, ele ia orar pela chuva? Eu queria perguntar, o que você ora? Você ora no som ou você ora no vácuo? Tem gente que está orando, mas não está ouvindo nada. Então eu queria saber como que é essa oração, de onde ela vem. Se você não ouve nada, você ora a partir de onde? Da sua própria surdez espiritual. Pensa comigo um minutinho agora, um crente, um pastor, quem quer que seja, orando da sua surdez espiritual. Como eu não estou ouvindo nada, eu vou pedir isso. Como eu não estou ouvindo nada, eu vou pedir isso. E você não sabe se aquilo é, porque quando você pede o que está no som, meu irmão, você está ligado e aquilo vai acontecer. So, se Elias perde o som, ele ia perder a oração que ele vai fazer em seguida, que é essa oração no verso 42, que ajoelhado, com o rosto entre os joelhos, Elias clama e se humilha. Pelo que Elias está clamando agora? Quem pode me dizer? Para que Deus envie um fogo? Não, passou a época do fogo. Essa noite no estudo bíblico é uma noite de discernimento espiritual. Elias discerniu que antes ele tinha que orar pelo fogo. O sono, três sons. Alguém diz comigo, 3 sons no ouvido de Elias. Eu queria só dar uma palhinha aqui. O Espírito Santo acabou de me dar outro esboço da mensagem, aqui agora, com 3 pontos. O primeiro deles é que o primeiro som no ouvido de Elias foi o som de uma seca. Quem quiser pregar essa mensagem, pode pregar. O segundo som que ele soprou no ouvido de Elias foi o som de um fogo. Clama que eu vou mandar fogo. O terceiro som no ouvido de Elias, que ele soprou, foi o som de uma chuva. Agora é a hora que eu vou mandar uma chuva. Agora, o quarto som que Elias ouviu, não veio do céu, veio do inferno. Jezabel vai te matar, foge. Presta atenção, que pelo mesmo canal onde Deus trouxe o seu projeto, o diabo trouxe a intimidação dele. Porque a próxima coisa que Elias ouve é, amanhã vou te matar, e ele foge.
Porque, da mesma forma que Elias ouviu o som da seca, o som do fogo e o som da chuva, ele ouviu o som do inferno. Gente, alguém põe uma mão no ouvido direito só, ou um dedo, por favor, põe um dedo no ouvido direito, fecha os olhos e fala assim: Senhor, eu protejo esse ouvido com o sangue de Jesus, contra a voz do tentador. Guarda esse ouvido da voz do sedutor, porque ele vai falar. Que barabaxubixai. Alguém ora pelo seu ouvido com suas palavras. Alguém protege o seu ouvido. Alguém diz: Senhor, me guarda daquela voz que Elias ouviu. Aquela voz que fez Elias fugir. Depois de tudo que Elias ouviu do Senhor, depois de tudo que ele fez, ele fugiu, Senhor, ele queria morrer, ele queria ser morto, ele queria se matar. Senhor, me guarda dessa voz, a voz maligna, a voz daquele que quer vir pelo mesmo canal que o Senhor vem, a voz daquele que ele quer vir pelo mesmo... Alguém ora comigo e diz: me protege o meu ouvido pelo sangue, guarda o meu ouvir debaixo do sangue do Cordeiro. Essa é a marca na minha vida, eu coloco o meu ouvido debaixo... Alguém diz: eu coloco minha audição espiritual debaixo do sangue, eu renuncio à voz do sedutor. Eu queria que você fizesse essa oração sempre, por favor, faça a oração sempre. De tanto ouvir o diabo, que eu já estou começando a discernir assim, mais rápido, quando ele vem falar comigo. Eu tenho percebido que o inimigo, ele gosta de falar, uma das maneiras principais dele falar, ele gosta de falar muito com palavras, ele fala com palavras, ele põe ideias na mente da gente. Mas sabe como que ele começa? Ele começa trazendo sobre você uma atmosfera. Uma atmosfera. Quem sabe o poder da atmosfera? O que uma atmosfera faz? A atmosfera, ela predispõe você para aquilo. Quando você quer levar a sua namorada, eu vou dar aqui uma dica para quem quer casar um dia, que você encontrar aquela pessoa que você acha que é, e que você quer fazer uma proposta para ela. Primeiro, antes de falar qualquer coisa, você cria uma atmosfera. Você não leva ela para um lugar qualquer. Você leva ela para um lugar... O que você está querendo? Chegar aqui. Como que você chega aqui? Através de uma atmosfera. O diabo é um ótimo conquistador. Primeiro ele traz a atmosfera do negativo, a atmosfera da morte, a atmosfera da depressão, a atmosfera da desistência. Ele pressiona ela sobre você, ele envolve você nela. E aquilo predispõe você para acreditar em toda a mentira de morte que ele te falar. Você acha que o diabo é bobo de pegar você numa atmosfera muito positiva, cheia de alegria e falar que você vai morrer? Não faz sentido, faz? Mas se ele começar a trabalhar na atmosfera 3 meses antes e deixar você bem soaked, bem molhado naquilo, quando ele falar que você vai morrer, você acredita ou não? O poder da atmosfera. O que eu quero dizer para você é que eu tenho discernido cada dia mais quando o inimigo está querendo falar comigo. Antes dele falar alguma coisa, ele começa a criar uma atmosfera. Eu falei: esse cara está querendo falar alguma coisa para mim. E não é bom o que ele está querendo me dizer. Eu já estou sentindo, pelo que está vindo no ar, ele não tá querendo falar coisas boas. Guarde o seu ouvido, mas guarde o seu coração das atmosferas. Existe uma grande possibilidade de nós terminarmos o estudo hoje antes das 9. Quem diz aleluia? Aleluia. Os irmãos estão empolgados mesmo. A batalha... A irmã falou, vou deixar gravado, que a gente está querendo ir para casa orar. Oh, Senhor Jesus, eu oro para que seja verdade. Anyway, eu quero falar sobre a batalha pela chuva no Monte Carmelo.
Ele inclinou-se por terra, colocou o rosto entre os joelhos. Havia um som no espírito dele. O que o som faz você fazer? O som faz você fazer alguma coisa. Alguém fala comigo. O som faz você fazer alguma coisa. Quando você vê um crente que não está fazendo nada, o que está acontecendo com ele? Não está ouvindo nada. Porque quando você ouve, você age mediante o som. Entendeu? Então, você vê uma pessoa paradinha e não se mexe, não se move, ouvido fechado para o Senhor. Tem que abrir o ouvido. Quando Elias ouviu, gente, que coisa incrível. Ir para um lugar sozinho, botar o rosto em terra e começar a clamar. Ele olha para a banda do mar e ele fala para o seu moço, no versículo 43, sobe agora, olha para a banda do mar. Qual foi o primeiro comando que ele deu? Olhar. Eu sei que ele falou sobe, mas ele falou sobe e olha. Quero enfatizar esse verbo aqui. Olhar primeiro. Quer dizer, olhar, mas na verdade, esse olhar está vindo do ouvir. Por quê? Primeiro, ele ouviu o som da chuva. Por causa do som que ele ouviu, ele foi olhar. Deus primeiro fala com a gente um som e manda a gente ir olhar. Então, no verso 43, olha para a banda do mar, ele subiu e falou, não vi nada. Então ele disse, não viu não? Então volta lá 7 vezes. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro nós ouvimos, depois nós passamos a buscar. Que na verdade, antes do olhar, eu queria colocar aqui o buscar, porque Elias se ajoelhou e ele começou a orar. Ele começou a orar porque ele estava buscando o que ele estava ouvindo. Quando ele estava buscando o que estava ouvindo, ele mandou o moço olhar. Então, essas 3 coisas, elas trabalham assim, ouve, busca e olha. E veja, quando está olhando, que não está vendo nada, ele fala, continua, porque eu sei o que eu ouvi. Come on, gente. Você continua buscando e você continua olhando, mesmo quando eu não estou vendo nada. Eu continuo buscando e olhando porque eu sei o que eu ouvi no meu espírito. Não foi homem, nem mulher, nem pastor, nem a minha carne. Deus falou no meu espírito que vinha haver uma chuva, então esse céu vai ter que produzir uma nuvem. Aí Elias fala para ele, volta lá 7 vezes. Em outras palavras, volta lá até você ver o que você é suposto ver. Preciso da sua ajuda na pregação. Vira para alguém, por favor, e fala, volta lá. Até você ver o que é suposto você ver. Quem entendeu a mensagem? Volta lá, irmão. Não sei quantas vezes, irmão. Deus é que sabe qual delas. Que você... você voltou de novo para ver? Voltei porque eu estou esperando ver aquilo que você soprou no meu espírito, mas não vou te mostrar ainda, volta de novo. Mas não vou te mostrar ainda, tem 10 anos que eu estou vendo, não vou... Mas volta lá, eu te garanto que uma hora você vai ver. E aí, o moço volta lá, e no verso 44 diz o quê? Sucedeu que a 7ª vez ele diz, eis que se levanta do mar uma mão do tamanho da mão de um homem. Louvado seja o Senhor, porque aquele que crê não precisa de um sinal grande, ele só precisa de um sinal pequeno, uma pequena mão, do tamanho da mão de um homem. Qual é o tamanho da chuva que uma nuvem desse tamanho traz? É só uma confirmação daquilo que Deus soprou no seu espírito e ele vai realizar. Eu quero insistir nesse ponto, porque o ponto do Espírito Santo essa noite é só um. Eu soprei algo no seu espírito. Você está ouvindo? Você acredita no que eu soprei no seu espírito? Tem gente que sabe o que Deus soprou no seu espírito e fica questionando. E fica arrumando motivo para não acreditar naquilo. Deus falou que vai chover? Vai chover. Presbítero Douglas, vem cá rapidinho. Em 30 segundos, você via essa igreja morrendo? Via ou não via? Sim. Cada dia diminuía mais gente. Verdade. Não estava dando para ver a igreja aumentando, a igreja só diminuía.
Só diminuía. Só que pelo que eu ouvi, eu fiquei sabendo, que você já falou várias vezes, Deus mostrou no seu espírito, soprou no seu espírito, você via essa igreja grande. Eu vi ela cheia de pessoas. E aí a igreja diminuindo, você vendo ela grande. Verdade. E aí você ficou lá, perseverou, e você ficou lá. E o que aconteceu é que Deus começou a mostrar para você que aquilo que ficou pequeno começou a crescer. Verdade. Porque Deus tinha soprado algo no seu espírito. Foi isso que aconteceu. E aí, se Deus não tivesse soprado algo no seu espírito, se você não tivesse visto isso, o que você tinha feito? Não tinha insistido. Não tinha, porque você não tinha uma visão de Deus, você não tinha algo para te fazer permanecer ali, para você ver uma Bethesda que está aqui hoje, né? Que a igreja está aqui hoje, ela não está ainda muito grande, mas ela já está bem maior do que ela estava, e você está começando a ver, você está vendo a mão? Você está vendo a mão ou não está? Eu estou vendo a mão daquilo que eu tinha sentido no Espírito anteriormente. Salve de palma para o Senhor, porque Deus é maior. Agora eu queria perguntar para você, o Espírito Santo está perguntando, eu te dei um som ou não dei? Eu falei com você ou não falei? Eu soprei algo em você ou não soprei? Eu te falei que vai ser grande ou não falei? Vai cair uma grande chuva ou não vai? Você está vendo a mão? Alguém aqui não viu nem a mão ainda? Alguém aqui não viu nem a mão ainda? Alguns de nós não viu nem a mão ainda, mas Deus soprou no seu espírito o som de uma chuva. Come on, church. Deus soprou em meu espírito, não importa se eu não estou vendo ainda. E outra coisa, se eu estou vendo pequena mão, já basta. Eu sei que vai vir uma grande chuva, mas essa é a chuva do Senhor. Ele traz. E aí, na 7ª vez, verso 44, se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse, sobe Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. E aí no verso 45, sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Presta atenção, uma pequena nuvem que traz uma grande chuva. É exatamente assim que Deus faz. Uma pequena nuvem. Fala comigo, pequena nuvem, grande chuva. Escute, por favor, a gente precisa entrar no sistema do reino de Deus. Ele não precisa de grandes nuvens para trazer uma grande chuva. Então a gente precisa aprender a olhar para as pequenas nuvens e acreditar nelas. Pequena nuvem, grande chuva. Pequena nuvem, grande chuva. Onde está a pequena nuvem? Na empresa? Grande chuva. Onde está a pequena nuvem? Na sua cura? Grande chuva. Onde está a pequena nuvem? No ministério? Grande chuva. Onde está a pequena nuvem? Na tua saúde? Grande chuva. Onde está a pequena nuvem? Há uma pequena nuvem lá de cura, de começo, de alguém diz comigo, a pequena nuvem é o começo. Deus só precisa do começo. Eu quero louvar a Deus pelas pequenas nuvens na minha vida, que Ele me ajudou a seguir, até elas se tornarem uma grande chuva. Quero declarar que a Bethesda de Marlborough é uma pequena nuvem que vai se dar numa grande chuva nessa cidade. Quero declarar mais uma vez que a Bethesda de Marlborough é uma pequena nuvem na mão de Deus, que vai se tornar uma grande chuva sobre essa cidade, e Deus vai trazer um refrigério sobre muitas pessoas desse lugar, que a Bethesda é uma pequena nuvem hoje, mas ela se tornará numa grande chuva. Eu quero declarar que uma pequena nuvem na sua vida está trazendo uma grande chuva de Deus. Alguém recebe a palavra profética no momento em que o anjo do Senhor está aqui, realizando a palavra do Pai, porque uma pequena nuvem em nossa vida, nessa noite, está trazendo uma grande chuva. Eu quero declarar na minha vida, nesse 28 de agosto de 2024, que uma pequena nuvem do Senhor está trazendo uma grande chuva na minha vida. Isso não é um pequeno sinal, isso é uma grande evidência. Eu não preciso de uma nuvem grande para crer. Eu creio numa nuvem pequena. Tá? Eu creio numa nuvem pequena. Então, sucedeu que em pouco tempo o céu se enegreceu. Em pouco tempo. Porque Elias sobe 7 vezes, e aí a nuvem está pequena. Mas em pouco tempo. Gente, olha, é assim que o Senhor faz. Faz você esperar muito tempo, mas quando Ele realiza, Ele faz em pouco tempo. Rapidinho o Senhor faz aquilo que Ele esperou muitos anos, fez você esperar muitos anos para fazer. Os discípulos esperaram por 10 dias em Jerusalém. Eu gosto de meditar nesse tempo de espera, e eu queria que você pensasse comigo, por favor, se você estivesse naquela vigília, naquela campanha de oração de 10 dias em Jerusalém.
Ele não falou quantos dias era. Ele falou, ficar em Jerusalém até que. Aí oraram um dia inteiro. Todo mundo, 120 pessoas. E aí, Pedro, sentiu alguma coisa? Estou sentindo nada. E aí, João, você teve alguma visão? Nada. Dormiram aquela noite, oraram o segundo dia inteiro. E aí, Maria, alguma revelação? De repente Deus está falando com as mulheres aí, porque com nós ele não está falando nada. Não, com a gente aqui também não está falando nada. Gente, pensa um pouquinho aqui. Você orar 10 dias e não acontecer nada. 7 dias. Espera aí, Jesus, nós já estamos há uma semana. Não tem presença, não tem alegria, não aconteceu nada. Nós estamos aqui repetindo as mesmas orações. Gente, vocês acham que foi fácil orar 10 dias? Presta atenção comigo aqui. A gente pula rapidinho para o final, para a bênção. Mas você precisa caminhar com aquelas pessoas. 10 dias. Um grande tempo que Deus nos faz esperar. Porém, no dia de Pentecostes, um vento veemente encheu toda a casa. Quantas horas demorou para encher? Segundos. E línguas de fogo apareceram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Falando, não, cada hora um era batizado. Todos foram cheios do Espírito Santo. E pousou sobre cada um deles uma língua de fogo, e eles falavam em línguas, e eles estavam cheios, e todos foram cheios do Espírito Santo em pouco tempo. Alguém fala comigo assim, vale a pena esperar muito tempo em Deus. E a razão é porque quando Ele fizer, vai ser em tão pouco tempo, que você vai dizer, uau, valeu a pena esperar. Valeu a pena. Eu quero dizer que na minha vida, tem muita coisa que está esperando por muitos anos. Vou repetir o que eu acabei de falar. Na minha vida pessoal, tem muita coisa que está esperando por muitos anos. Só para dar um testemunho hoje, tem 30 anos que eu estou esperando o meu green card. Gente que chegou na América com 6 meses e teve green card. Cidadão há muitos anos. Eu estou há 30 anos esperando. Ah, by the way, fazendo a vontade de Deus, desde o dia que eu cheguei, aonde Deus me colocou. Mas eu estou há 30 anos esperando. Um longo tempo esperando. Por muitas coisas que eu desejei fazer em 30 anos, que vão acontecer rápido em pouco tempo. Porque é assim que Deus faz. Uma pequena nuvem vai trazer uma grande chuva. E aí eu quero encerrar a mensagem dizendo para você que o último verso, o verso 46, diz que a mão do Senhor estava sobre Elias, e ele cingiu seus lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. E a chuva do Senhor trouxe uma bênção tão positiva que fez a escala subir. Saiu do zero. O fogo resolveu a escala negativa, mas a chuva resolveu a escala positiva. Ela trouxe uma bênção. Aquela chuva do Senhor renovou Elias. Aquela chuva do Senhor trouxe uma bênção tremenda para Elias. Eu não vou falar mais do que o Espírito Santo me deu, foi isso, eu não preciso encher. Então você pode vir para o altar, porque a irmã Paula, ela está ansiosa para ir para casa orar. Então nós vamos vir aqui. Louvado seja o Senhor. Hoje é uma noite profética. Quando você está vindo para o altar, eu quero que você venha com a expectativa de que Deus está trazendo uma chuva sobre você. 2 semanas atrás, Deus falou para a gente não acender o fogo dele. Alguém disse assim, eu não vou acender os fogos do Senhor. Agora a chuva você pode esperar. Nós vamos abrir as mãos para celebrar a chuva do Senhor. Pai, muito obrigado. Alguém celebra comigo, alguém dá graças. E olha, recebe a chuva aí, que é uma chuva pessoal de Deus para você. E fala para ele, Pai, obrigado. Pai, obrigado, 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 Pai, obrigado. Alguém diz, Pai, obrigado, Pai, obrigado. Pai, obrigado, Pai, obrigado. Vai chover sobre a Bethesda. Vai chover na minha casa, vai chover na sua vida. Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Está vindo uma chuva sobre mim. Está vindo uma chuva sobre nós. Está vindo uma chuva na sua vida.
Assim como as corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração ansede de ti, Rei meu e Deus meu. A chuva ama a chuva nesse lugar, com teu rio, Senhor Jesus, vem inundar o meu coração, faz chover, Senhor. Eu declaro a tua chuva sobre nós essa noite, tua chuva, Senhor, sobre os projetos, sobre a família, sobre as finanças, sobre a saúde, sobre todas as coisas. Venham os projetos do Senhor, venha a chuva do Senhor. Eu declaro a chuva do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Alguém agradece a chuva? Pai, obrigado por estares fazendo chover em nossa vida, por estares fazendo chover na nossa vida. É a tua chuva que traz a bênção, Senhor. É a tua chuva que traz a bênção sobre a nossa vida. Muito obrigado por ela essa noite. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Eu queria dar a oportunidade para a gente orar um pelo outro, pedindo que o Senhor faça descer a chuva. Uma irmã, ora com a irmã, uma jovem com uma jovem, um irmão com um irmão, pode ser? Escolhe alguém, pode sair do seu lugar, pode buscar alguém, mas irmã com irmão, irmão com irmão, pode ser de 3 também, não tem problema. Alguém ora por alguém, fala: Senhor, faz chover, faz chover. Senhor, eis aqui, esperando a tua chuva. Eis aqui o teu povo, esperando a chuva. Na minha própria vida, nessa noite, faz chover. Faz chover, faz chover, faz chover. Pai, eis aqui, toda terra seca, receba a água do Senhor essa noite. Toda terra ressecada, receba a chuva, receba o orvalho do Senhor. Assim como Elias viu o ruído de uma grande chuva, eu declaro: vem uma chuva sobre a Betesda. Assim como Elias ouviu o som da chuva, eu declaro: eu ouço o som da chuva essa noite. Venha a chuva do Senhor essa noite. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do Senhor. Sobre cada vida, sobre cada altar, sobre cada pessoa, sobre a vida de oração, sobre o casamento. Venha a chuva do alívio do Senhor. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do alívio do Senhor. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do Senhor, Pai. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do Senhor. Venha a chuva do Senhor sobre nós. Eu declaro: venha a chuva do Senhor, Pai. Traz, Senhor, traz. Pai, em nome de Jesus. 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 Venha a tua chuva sobre nós, Pai. Venha a tua chuva sobre nós. Sobre as nossas vidas, venha a tua chuva. Traz a chuva sobre nós. Senhor, traz a chuva sobre as nossas casas, os nossos ministérios, nossos casamentos. Senhor, nosso trabalho, nossas finanças e a nossa vida de oração. Traz a chuva do Senhor. Faz chover, faz chover. Abre as comportas dos céus, faz chover sobre nós, faz chover. Abre as comportas dos céus. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem
do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que a tua chuva vai descer. Faz chover sobre nós, faz chover na nossa casa e abre as comportas. Pai, nós abençoamos uns aos outros com a tua chuva essa noite. Pai, nós declaramos uns sobre os outros. Chove sobre nós, Pai. Chove sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre a minha esposa. Chove sobre a igreja de Chelsea. Chove, Senhor, na igreja de Marlborough. Chove na cidade de Marlborough. Nós clamamos pela chuva do Senhor. Recebemos a chuva do Senhor nessa noite, nesse lugar. Muito obrigado, Pai, por amolecer o terreno duro, por amolecer o terreno seco, por trazer a chuva, Pai, no nosso coração. Muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Se pedimos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Louvado seja, amados, louvado seja. Irmão, vamos voltar tudo molhadinho para casa hoje, amém? Vamos voltar tudo umedecido pelo orvalho do Senhor. Crente seco, ele arranha, ele dá problema. O crente tem que estar molhado, ele tem que estar molhadinho, ele tem que estar debaixo da chuva, do refrigério do Senhor. Põe as mãos assim, diz: eu recebo o refrigério do Senhor. Pai, eu declaro o teu refrigério, a chuva é refrigério sobre nós. Eu declaro o cooling down do Senhor, o cooling system do Senhor sobre nós, Pai. No meio de toda pressão, no meio de toda pressão espiritual, o cooling system do Senhor na nossa alma, eu recebo a chuva do Senhor. Pai, na minha alma, o teu refrigério, alguém diz: eu recebo o teu refrigério, eu saio daqui refrigerado. Pai, a tua palavra diz: tu refrigera a minha alma e me guia pela veredade da justiça. Então refrigera-nos essa noite com a tua chuva. Eu declaro: a tua chuva apaga os fogos acendidos pelo inimigo. Todo fogo que o inimigo quer acender seja apagado pela chuva do Senhor. Pai, eu declaro isso sobre nós em nome de Jesus. Mas eu quero encerrar aqui, eu quero agradecer a Deus o privilégio de a gente vir à casa do Senhor e receber a bênção, não é? Essa noite, os irmãos têm uma noite maravilhosa, têm uma semana maravilhosa. Domingo estamos na Santa Ceia, começando o mês de setembro. Vamos entregar o mês de agosto ao Senhor. Pai, eu te devolvo o último culto da igreja no mês de agosto. Muito obrigado, Senhor. Do dia 1º até o dia 31 de agosto, toda a obra que o Senhor fez, toda a realização. Amanhã é a live dos homens, mas, Senhor, nós abençoamos hoje, nós declaramos, Senhor, muito obrigado. Recebe o mês de agosto. Recebe o mês de agosto. Pai, te entrego as obras do mês de agosto. Coloca na eternidade tudo aquilo que fizemos para o Senhor. Registra no teu livro as nossas obras. Pai, obrigado pelas bênçãos, pelas provisões, pelos livramentos. Pai, recebemos com alegria o mês de setembro. Recebemos com gratidão todos os milagres do mês de setembro. Nós te agradecemos por eles na Betesda, em nome do Senhor. Eu declaro que você vai em paz para casa com saúde. Saúde renovada. Ninguém disse amém. Eu não... Deus está dando uma bênção de saúde. A bênção da saúde renovada. A bênção das finanças renovadas. Yes. Dos relacionamentos familiares renovados. Amém. Louvado seja. Louvado seja. Eu vou deixar essa cargo da irmã Paula.